Vamos lá. Esse é um vídeo que deriva de uma transmissão ao vivo que eu fui fazer na semana passada, né? Acontece que realmente não deu certo a transmissão, a conexão estava meio ruim. Nós estamos nessa época de férias e eu aproveito para trazer o conteúdo que eu ia passar nessa transmissão para hoje. O que tem, quer dizer, qual era o conteúdo da transmissão? Na realidade, foi um movimento que aconteceu na semana passada com o Federal Reserve, que saiu lá a nota final, né, da reunião do Comitê de Política Monetária de lá, e eles trouxeram algumas novidades. É sobre isso que a gente vai comentar. Eu quero dizer que essa gravação ela vai ser feita direto, mais ou menos como eu faço nas transmissões ao vivo. Assim, deixando claro que na transmissão ao vivo é muito mais interessante, fica muito mais tranquilo, porque eu me sinto conversando com mais pessoas. Aqui eu estou um pouco simulando essa conversa e realmente na transmissão ao vivo a gente comete alguns errinhos aqui e acolá, mas vai tocando numa conversa normal. Aqui eu pretendo fazer isso, vou evitar de toda sorte fazer corte nesse vídeo aqui. Então, vamos para o que interessa, que é essa subida de taxa de juros lá. Na realidade, não é a subida, foi o anúncio de que já estão prevendo para o mês de março uma subida na taxa de juros. A taxa de juros americana está situando na faixa de 0 até 0,25% ao ano. E aí a gente pode fazer uma comparação com a taxa de juros brasileira, que está em 9,25%. E aí a gente também entende um pouquinho o que acontece quando o Banco Central brasileiro coloca a taxa de juros em 9 e alguma coisa. Quer dizer, o que ele está fazendo? Ele está comparando. Quer dizer, quando você olha no mercado internacional procurando por rentabilidade, você olha para o Brasil e diz assim, ora, lá no Brasil os caras estão pagando 9,25, por que eu vou ficar com meu dinheiro aqui a 0,25? E aí, as nossas taxas de juros tendem a ser atrativas do investimento estrangeiro. Na realidade, não é bem um investimento, é uma aplicação financeira estrangeira, ainda que de curto prazo, mas que tem um efeito, no nosso caso aqui, de reduzir a inflação. Por quê? Porque os nossos produtos eles são comercializados no exterior. Assim, os principais produtos brasileiros, eles, embora sejam feitos aqui, eles são comercializados no exterior. Então, tanto faz para, por exemplo, o produtor de soja vender a soja dele no Brasil, como nos Estados Unidos, na Rússia, na China, onde for. E como a cotação da soja é feita em dólares, nada mais natural do que ele fazer essa comparação. Ora, quanto custa para eu vender? Aliás, quanto é o meu custo para colocar a soja lá no exterior? O custo para colocar a soja no exterior é X por tonelada. Beleza. Quanto que é o preço da soja no exterior? O preço da soja no exterior é Y por tonelada. Beleza. Então eu já tenho aí uma forma de avaliar qual é o preço desse mesmo produto aqui no Brasil. Por quê? Porque é só eu tirar o custo de transporte disso para lá, assim, simplificando bem essa nossa conversa, que eu tenho o valor do produto. Então, aí você diz assim, o que tem a ver a taxa de juros com essa história? Ora, se eu coloco a taxa de juros mais alta, eu consigo reduzir também o preço do dólar. Por quê? Porque vai ter mais pessoas querendo fazer aplicações financeiras no Brasil. Eu repito, não é investimento, porque isso aí não necessariamente uma taxa de juros de curto prazo vai implicar em investimento, que o cara não vai botar um dinheiro aqui por 10 anos por causa de uma taxa de juros que varia a cada 45 dias. Isso vai ser um movimento de curto prazo, então eu boto uma taxa de juros mais alta. No curto prazo, as pessoas que têm recursos sobrando, elas trazem para o país para fazer uma aplicação no país, para ganhar aquela taxa de juros mais alta que ela não consegue ganhar lá fora. E quando isso acontece, vem uma força maior de dólares, né? Ou seja, tem mais pessoas querendo converter dólar por real do que o contrário, ou seja, do que converter real por dólar. Com isso,
você tem uma oferta maior de dólares, o preço baixo. Aí quando o cara da soja ela vai fazer a continha dele, de quanto é que vai custar a soja no Brasil e no exterior, esse preço reduz aqui para a gente. Então, assim, de forma simplificada, é isso. Esse aí é mais ou menos o movimento da taxa de juros no Brasil, influenciando tanto, eu estou mostrando aqui um lado dessa influência, que é na captação de recursos por meio do dólar, quanto numa redução de inflação aí. É lógico que não é só isso, a taxa de juros brasileira ela influencia outras coisas, como a própria decisão de investimento dos brasileiros, e essas outras coisas elas vão aparecer num outro momento, mas eu estou dando essa visão geral aqui. Agora, e o que aconteceu nos Estados Unidos? O que aconteceu nos Estados Unidos é que a ideia inicial, quando houve essa crise de saúde no mundo, né, foi aumentar a produção, segurar vamos dizer assim, o mercado teve que fechar um monte de estabelecimentos por conta de lockdowns e essas coisas todas. Então, várias empresas ficaram fechadas e isso causou necessariamente por uma redução no produto, ou seja, na renda daqueles países, e para a economia não ir com tudo para o buraco, os agentes econômicos, reguladores econômicos americanos entenderam por bem, do mundo inteiro entenderam por bem reduzir as taxas de juros. O problema é que isso aí está se revertendo. Então nós estamos tendo um caminho contrário, um caminho reverso, que seria o seguinte: com a redução dos efeitos dessa crise sanitária, o mercado começou a procurar mais, o mercado começou a se movimentar mais. Então você aumentou a atividade econômica e com isso você aumentou também a busca por produtos. Essa busca por produtos e serviços agora, né? Essa busca gerou uma coisa que os bancos centrais e as economias de todo mundo correm distâncias, que seria a inflação, né? Gerou inflação, por quê? Porque houve realmente uma busca por produtos, as pessoas estavam mais em casa, foram comprar mais, e agora houve a expectativa do Federal Reserve era que é o Federal Reserve, é o Banco Central Americano, né? Que houvesse uma mudança do comportamento, ou seja, a busca por bens e serviços por produtos diminuísse e passasse a aumentar a busca por serviços. Só que o que aconteceu foi que essa mudança ocorreu, e aí a expectativa é de que houvesse um aumento no número de trabalhadores empregados sem que houvesse aumento de preços do trabalho. Porém, não foi o que se verificou. Você teve um aumento de preços, você teve um aumento de procura de empregados, porque restaurantes voltaram a abrir, companhias aéreas começaram a operar com maior demanda, os hotéis também começaram a abrir, foram procurar as pessoas, e as pessoas não queriam mais aqueles valores anteriores para vender o seu trabalho. Então elas começaram a pedir um salário maior, e é o que está acontecendo. Quer dizer, nós estamos vendo lá nos Estados Unidos a inflação virando em torno de 6 e poucos %, enquanto a meta deles, ou seja, o objetivo do Federal Reserve que é o Banco Central Americano, mais uma vez, era ficar com a taxa ali em torno de 2%. Bom, e aí qual é a saída que um banqueiro central tem quando a inflação está alta? A saída que o banqueiro central tem é subir a taxa de juros, porque quando ele sobe a taxa de juros, ele segura a atividade econômica mais ou menos nos moldes daquilo que eu estava conversando aqui. Ele segura a atividade econômica. Muito bem. Só que eles usaram, com a pandemia, eles usaram dois instrumentos mais fortemente. Um foi a redução das taxas de juros e o outro instrumento foi a compra de títulos do Tesouro e de hipotecas.
de títulos de hipotecas. De títulos de hipoteca porque nos Estados Unidos a grande maioria das operações de vendas de imóveis financiados, ela gera um determinado título de crédito, que é um contrato, e esse contrato ele é vendido para o mercado, porque é a forma do construtor se financiar. Então, o construtor vende aquele imóvel financiado em 30 anos, seja o tempo que for, pega essa venda desse imóvel e coloca no mercado. Para quê? Para captar o recurso, captar o dinheiro de volta. Muito bem. Então, dito isso, a gente vai para o seguinte. O Banco Central americano, então, resolveu reduzir essas duas coisas. A primeira, aumentar a taxa de juros, tá? Reduzir a aplicação desses dois modelos, que seria um modelo de taxa de juros e um modelo de compra de títulos. Porque aí, só um detalhezinho antes de continuar, por que o Banco Central estaria comprando títulos? Porque quando o Banco Central compra um título, ele tira esse título do mercado, ele tira de circulação e coloca o que no lugar? Ele coloca dinheiro no lugar. Então ele tira o título, ou seja, tira aquele contrato e coloca dinheiro. O que acontecia antes era um particular vende o título para outro particular. Então a quantidade de dinheiro que estava na economia está a mesma, não houve mudança. A partir do momento que você tira o título da economia e coloca dinheiro, porque o Federal Reserve colocou o dinheiro lá, ele é o Banco Central, você tem o quê? Um aumento na oferta de recursos. Tem um aumento na oferta de dinheiro. Então, quando tem aquele produto que tem abundância, qual é o custo do dinheiro? É a taxa de juros. O preço do dinheiro é a taxa de juros. Quando você tem esse produto que está em abundância, a taxa de juros cai. Então, seriam dois instrumentos, né? E outra coisa também, ele favorece duas medidas. Uma medida que seria a tomada de empréstimo por parte do governo, né? Porque a partir do momento que o governo tem mais espaço para emitir títulos, porque o Federal Reserve estaria comprando, né? Então, o governo tem mais espaço para emitir títulos, o governo emite o título, o particular compra o título e o particular vende para o Federal Reserve. Nesse movimento aí, você tem espaço para o governo americano se endividar e você tem um espaço para o comércio, o negócio de venda de imóveis também se expandir, porque existe uma oferta maior de recursos. Então, o Banco Central americano funcionou nesse período como um banco, realmente, e os bancos, as instituições financeiras que operam no mercado de imóveis funcionaram como se fossem agências do Banco Central. Elas ficavam atrás de operações de crédito, pegavam essas operações de crédito e vendiam para o Banco Central. E isso aí significou o quê? Dinheiro no mercado. Muito bem. O Federal Reserve disse, olha, a inflação, a gente pensou que ela ia ceder mais facilmente, não deu certo. E estamos aí ferrados com a inflação de 6%. Como é que a gente resolve isso? Bom, para resolver isso, você vai ter que... Eles disseram o seguinte, a gente vai ter que subir os juros antes do esperado. E quando sobe juros antes do esperado, o pessoal que usa dinheiro barato para comprar ativos, né, porque a taxa de juros estava barata, eu pego o dinheiro barato e vou comprar as coisas. Essas pessoas começam a olhar e dizer assim, opa, peraí, vamos vender essas coisas agora, porque a taxa de juros vai subir. Então, eu consigo vender por um preço maior, porque quando a taxa de juros sobe também, o preço das coisas cai. Principalmente dos ativos financeiros. E foi o que aconteceu na semana passada, uma queda no mercado, por conta disso daí. Um detalhe que é para encerrar essa nossa conversa desse vídeo é o seguinte, essa prática de compra de títulos, né, que tem acontecido, ela não é novidade, ela começou lá na crise de 2008, né, na crise do subprime de 2008, que foi uma crise do mercado imobiliário americano, e nessa crise
as vendas, o secretário do Tesouro, eu vou mostrar para você aqui, o gráfico, tá? Vou olhar aqui para baixo, porque na minha tela aqui o gráfico está embaixo. Então vamos lá. Observe aqui o seguinte, olha, isso aqui era a quantidade de ativos que o Federal Reserve, que era o Banco Central Americano, tinha na sua carteira. Aí você vai dizer, mas espera aí, Beto, eu não estou entendendo o que é isso, me explica direitinho essa história aí de ativos. A carteira do Banco Central, se você faz uma declaração de imposto de renda, você vai ter lá o seguinte, seus bens e direitos, tá? Você vai ter a relação, lá no final aparece a relação de bens e direitos. O balanço é mais ou menos, um pedaço do balanço, tá? É mais ou menos isso, certo? Que são os ativos e passivos. Na realidade, os ativos são a sua relação de bens e direitos. É tanto que embaixo, se você olhar na sua declaração, também vai ter lá dívidas. Então, o ativo do Banco, o balanço do Banco Central americano, que é o que eu vou mostrar aqui, parte dele, que são os ativos, são os bens e direitos que o Banco Central tem junto a terceiros. Então, por exemplo, se ele tem lá um título do Tesouro Americano, esse título do Tesouro Americano não é um bem do Banco Central, ele é um bem do Banco Central, mas é uma dívida do Tesouro Americano, que é um terceiro na história, tá? O terceiro, que é o Tesouro Americano que colocou ali. Vamos imaginar uma operação de financiamento da Dona Maria lá, financiamento imobiliário. A dívida é da Dona Maria e ela está no balanço do Banco Central. Por quê? Porque ela é um direito, um bem do Banco Central, um direito, né, com relação a essa coisa. Então não tem nada demais. O balanço, quando a gente fala de ativos, são aqueles bens e direitos. E aí eu vou voltar aqui para o quadro para mostrar o seguinte. A relação de bens e direitos do Banco Central americano estava aí na faixa de 800 a 900, em torno de 900 bilhões de dólares lá antes de 2008. E nesse momento aqui, que é 2008, quando surge a crise do subprime, que foi aquela crise do mercado imobiliário, que foi a grande crise financeira que afetou o mundo todo, o secretário do Tesouro americano foi ao Congresso pedir que o Congresso autorizasse o Banco Central a emitir, aliás, a adquirir títulos no mercado de uma forma ostensiva. E essa autorização levou aqui, olha, a 1 trilhão e 300 bilhões de dólares de potencial de aquisição de títulos. Isso é uma coisa totalmente fora do comum, é tanto que você veja, por vários anos esse estoque estava na faixa de 900 bilhões para chegar a 2 bilhões e pouco aqui, 2 bilhões e 239, quer dizer, 2 trilhões, ou seja, 1 trilhão e 300 bilhões a mais. Veja que essa coisa absurda, quando a gente compara com esse movimento aqui, olha, que foi que foi dessa crise sanitária, virou fichinha. Primeiro porque mostrou que o mercado começou a aprender, né? O Banco Central americano começou a aprender e a brincar de comprar coisa dos outros, né? Quer dizer, comprar títulos das instituições, e aumentar o seu balanço, né? E aqui, olha, ele deu esse salto fenomenal aqui de 4 trilhões aqui, né, dessa crise sanitária, para 8 trilhões e lá vai pedrada, quase 9 trilhões. Ou seja, foram quase 5 trilhões de dólares de aquisição de títulos, que significaria, em última instância, cadê meu cursor aqui? Que significaria, em última instância, 5 trilhões de dólares de dinheiro no mercado. E qual foi a decisão que o Federal Reserve trouxe agora, o Banco Central americano trouxe agora, para
com relação a essa situação. Então, primeira decisão foi aumentar a taxa de juros local, que, como eu disse, estava entre 0 e 0,25, para já em março, provavelmente mais 0,25. Então, ela deve oscilar entre 0,25 e 0,5%, e 0,50%. Lembrando, no Brasil nós estamos hoje com 9,25, provavelmente aumentaremos mais na próxima reunião do Comitê de Política Monetária Brasileiro. Bom, e a outra decisão foi reduzir o tamanho do balanço. Então, reduzir o tamanho do balanço significa duas coisas. Primeira coisa, significa parar de fazer com que ele cresça, parar de adquirir títulos. E segunda coisa é vender os títulos que possui, ou seja, vai ter menos recursos no mercado. E aí, quais seriam as consequências, né? Quais seriam as consequências para os investimentos? Se você acompanhou a linha de raciocínio até aqui, você tem basicamente dois aspectos. É uma expectativa de maior taxa de juros, não só lá fora, como aqui no país. Por quê? Porque esse diferencial vai diminuir e uma menor oferta de recursos lá fora, o que significa também uma menor disponibilidade de recursos para investir. O termo investir, para mim, é muito caro, né? É um termo que tem uma finalidade de gerar crescimento, expandir a economia. Então, não gosto de usar esse termo de investir para aplicações financeiras, que seriam o quê? Seria o cara pegar o dinheiro dele lá, trazer aqui, ganhar os juros e ir embora, tchau e benção e um abraço, tá? Então, esses recursos que estariam disponíveis para fazer esse tipo de movimentação essa que reduziria a nossa necessidade ou reduziria a nossa relação de câmbio, ou seja, o dólar ia ficar mais barato para a gente aqui. Infelizmente, a gente corre o risco de não ter tanto efeito. Muito bem, então, como eu tinha prometido, esse é o conteúdo desse vídeo. Se você gostou, curte. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, que a gente se encontra nos próximos vídeos. Até lá!